Bom. Então, uma boa noite a todos, né? Vamos começar a nossa atividade de hoje. A nossa atividade de hoje, ela é uma atividade muito especial, de uma certa forma, porque nós vamos trabalhar a questão dos conflitos, tá? E a questão dos conflitos, ela é complicadinha, né? Porque a gente precisa ver como o conflito se forma na mente da gente, tá? Porque os conflitos sempre estão na nossa mente, então tem um mecanismo de como os conflitos se formam na nossa mente. Mas a gente não sabe disso. Então, para muitas pessoas, os conflitos sempre estão lá fora, com os outros, ou a situação externa. Mas, na realidade, não é. O conflito ele sempre se forma dentro da nossa mente, né? E aí vem uma questão importante, assim, da gente realmente saber lidar com a nossa mente, né? Nós temos que ter um mindset adequado, né, para lidar com os conflitos. Tá? E esse mindset realmente vai ajudar, né, a gente administrar e superar conflitos, porque são duas coisas, né? Uma é a gente ir administrando os conflitos e outra é a gente superar os conflitos. É como a Suzy falou, né? Por um bom tempo, a empresa estava no vermelho, né? Então, você precisa o quê? Administrar, mas também vai chegar uma hora que você precisa superar isso, né? Então, tem a administração do conflito e a superação do conflito, tá? Então, isso depende de qual conflito que é, de como que ele se forma, né? Quais são as situações que se apresentam para a gente. Então, as questões que são conflitivas, elas não são assim muito fáceis. Mas, se você tiver um entendimento mais profundo disso, né, a gente consegue realmente lidar bem com os conflitos, ok? Então, eu vou compartilhar, né, com vocês uma tela aqui, mas se alguém quiser antes falar, por exemplo, falar para a gente qual é um conflito que você tem atualmente, o que é uma situação conflitiva, a gente já pode, durante a aula, já ir trabalhando a situação conflitiva pessoal sua, tá? Qual é um conflito que você tem hoje, né? Vamos ver se há um conflito mesmo, né? Tá? Porque às vezes a gente não sabe nem distinguir um conflito, né, de uma situação que é mais passageira, assim, né? Ok? Então, o que é uma situação conflitiva para você hoje? Alguém quer falar? Eu tenho várias situações conflitivas, né? Eu acho que todo mundo tem, né, Carlos? A gente tem situações conflitivas, né? Coisas que a gente está querendo resolver, não consegue resolver, né? Ou está difícil resolver, tá? Então, são situações conflitivas, né? Por exemplo, situação conflitiva é quando a gente ganha 4 e precisa ganhar 8, né? Isso já é uma situação conflitiva, né? Sabe? Né? Quando a gente pesa 80 e quer pesar 60, tá? É uma outra situação que pode ser conflitiva ou não, né? Depende, tá? Depende. Você às vezes quer mudar de casa, você quer sair de um apartamento e ir para uma casa. Isso pode ser administrado ou pode se tornar um grande conflito ou não, tá? Então, vai depender muito da nossa dinâmica mental, ok? Então, vamos tocando o braço aqui. É a nossa aula número 7, tá? Essa aula eu vou ministrar junto com o Renato, tá? Eu vou dar uma primeira parte, depois o Renato vai dar um adendo a isso tudo, tá? E Renato, fique à vontade para interferir também, né? Tá ok? Porque é uma aula assim que a gente gostaria de ministrar junto, tá ok? Antes disso, eu gostaria de passar para vocês um pouco sobre o processo histórico do sistema ISO, tá? Então, o sistema ISO, na realidade, ele começou em 1930, tá? Na época do grande boom
né, das ciências e tal, 1925, 1930, quando surgiu a cibernética social, teoria geral dos sistemas, tá? Então, isso foi absorvido lá pela Universidade de São Paulo, com o grande mestre, Antônio Rubbo Miller, né, que fez uma teoria muito interessante, com uma visão sistêmica, e que foi base para um processo que a gente chamou de cibernética social. Né? Foi um aluno dele, Valdemar de Gregory, né, que criou a cibernética social, e da cibernética social surgiu o que se chamava de sinopse, em 1978. Então, vejam que isso tem assim todo um encadeamento, né, histórico. A sinopse holográfica, a Maria Luísa foi uma das fundadoras. O Renato, o marido da Maria Luísa também, né, o Odival Serrano e o Gustavo Rojas, né, um padre colombiano que iniciaram um movimento de sinopse, e eu entrei nessa fase. Nessa fase aí eu entrei participando desses cursos de sinopse, né? Depois disso, o Odival Serrano ele criou a Biosinergia, em 1986, eu participei muito desse movimento, e em 1993 eu fundei o Instituto Holos. Então, ele está com 30 anos, nós estamos com 30 anos de fundação. Tá? Dali surgiu um trabalho chamado Holopraxis Organizacional. Em 2004, nós formatamos o sistema ISO, que foi assim uma síntese de todos esses movimentos, de todos os instrumentais vistos nas fases anteriores. E o ISO, ele, obviamente, foi reformulado, reformatado, e está sendo reformatado ao longo dos anos e sendo atualizado. Então, ISO significa isomorfismo da relação. Na aula de hoje, eu vou usar muito esse termo, isomorfismo da relação, tá? Porque nós vamos ter conflito quando não temos isomorfismo, quando não temos coerência. E quando temos coerência, não temos conflito. Então, isso é um ponto básico, assim, para quando a gente lida com a situação conflitiva, né? Então, o sistema ISO ele tem quatro vertentes, ou fontes, ou grandes nomes da história humana que realmente deram assim embasamento, né, para o sistema ISO, né, além, né, de outros nomes que não estão aqui. Tá? Então, nós temos a vertente de sabedoria, onde a grande base é a proposta de Cristo, né, a proposta crística, a proposta budista, né, a proposta taoísta também, vindo de Lao Tse, né? E temos grandes nomes aí da sabedoria humana, depois os nomes da mentalidade, né, das pessoas que trabalharam muito a mente humana, né, principalmente aqui o Eckhart Tolle, que é um nome que está se projetando atualmente, né, o Erickson também, Erik Erikson, o Amit Goswami, enfim, são grandes nomes que o Herbert Hellinger também, que deram assim bastante suporte para nós. Então, eles vão estar presentes nos referenciais de uma maneira velada, não é? Ou às vezes explícita, dentro dos materiais do ISO, né? Todos os nossos trabalhos têm uma vertente científica também, né? Onde nós trabalhamos principalmente com base em Einstein, que nos traz a palavra tensor, que é o que a Maria Luísa trabalhou já na sua penúltima aula, né? Nós temos os trabalhos de Paul MacLean, que é o cérebro triádico, Sheldrake, né, que trabalha a questão dos campos mórficos, enfim, eu não vou me estender muito aqui. E os vertentes da liderança, onde nós trabalhamos principalmente com Otto Scharmer e Peter Senge, que são grandes nomes do MIT e que a gente incorpora, né, com bastante profundidade no nosso sistema ISO, ok? Então, eu só queria ter dado para vocês assim uma visão geral do sistema ISO, porque ele é
uma síntese de vários movimentos anteriores e sínteses de grandes nomes, né? De grandes fontes. E a gente acha assim que é sempre necessário buscar boas fontes, né? Não fazer qualquer curso de qualquer jeito, de qualquer lugar, mas entender que precisa ver as fontes, né, que são utilizadas nessas atividades, porque são fontes que nem sempre são isomórficas, nem sempre são coerentes, ok? Então, a questão assim da administração e superação de conflitos, que eu quero entrar agora, ela começa, né, com tipos de conflitos. Nós podemos ter um conflito intrapessoal, eu comigo mesmo, né? Eu conflito comigo mesmo, eu não aguento mais meu nariz, então eu quero fazer uma plástica, né? Eu não aguento mais um comportamento meu, né, que é recorrente, que sempre está ali, mas eu não suporto. Então, pode ser um tipo de conflito intrapessoal. Pode ser conflitos interpessoais também, por exemplo, numa família. Geralmente, numa família, você vai encontrar conflitos, né? Alguns conflitos, algumas coisas não são conflitivas, outras são conflitivas, né? É interessante que quando tem um conflito na família, não é que toda a família seja totalmente conflitiva, não é. É um pequeno aspecto da família que tem alguma coisa conflitiva naquele instante, naquele tempo, o que é também, obviamente, resolvível e que um dia vai terminar. Nenhum conflito é eterno, tá? Tem os conflitos intragrupais, né, que vamos colocar assim, um grupo de gerentes, ou um grupo de funcionários, ou um grupo né, que trabalha numa empresa, podem ter conflitos intragrupais ou intergrupais, quer dizer, um setor contra outro setor de vendas e setor de produção. Esses normalmente são os grandes conflitos que a gente encontra, né, nas organizações. Então, os conflitos eles podem ser assim relativamente simples e podem ser muito complexos também, tá? Então, nós partimos de uma gama de conflitos simples até conflitos muito, muito complexos, tá, ok? Né? E os conflitos podem ser simultâneos, né? Por exemplo, uma pessoa pode ter um conflito com o cachorro do vizinho, ao mesmo tempo com o pai, ao mesmo tempo com um amigo, ao mesmo tempo com um fornecedor. Então, não quer dizer que os conflitos, eu posso ter vários conflitos simultaneamente, né? Então, eu posso ter um conflito com o entregador de leite, eu posso ter um conflito com o pessoal do supermercado, eu posso ter um conflito, enfim, vários conflitos em vários setores diferentes, né? Às vezes um conflito ele permanece muito tempo, às vezes ele passa logo, né? Você pode ter um conflito com a aeromoça lá dentro de um voo, mas quando o voo termina, o conflito também desaparece, né? Ok? Então, às vezes são conflitos muito rápidos e alguns conflitos são muito extensos, ok? Então, eu acho que a gente pode entender que nós podemos criar muitos conflitos, né? Eu já dei aqui os exemplos: sou obeso, gostaria de ser magro; ganho 3, gostaria de ganhar 6; estou doente, gostaria de estar com saúde, tá? Moro sozinho, quero um companheiro, companheira; gosto de cachorro e tenho gatos, né? A gente estava falando isso há pouco, né, Edila? Né, do teu cachorrinho aí. Imagina se você tivesse cachorro e quisesse ter gato, né? E a Maria Luísa tem gato, gostaria de ter cachorro, gostaria de ter gato também, né? Então, seria conflitivo, né? A gente fazer uma coisa e querer outra. Acho que todos os conflitos eles surgem dessa forma. A gente tem uma coisa e gostaria que fosse diferente, sabe? Os conflitos eles surgem dessa forma, né? Por exemplo, eu posso, digamos assim, achar assim que o mundo deveria ter paz, mas o mundo tem guerra, né?
Agora, isso é um conflito meio complexo, né? Eu não posso eliminar as guerras no mundo, né? Mas eu posso ter uma atitude assertiva frente a isso, tá? Então, isso é uma forma da gente lidar com coisas que estão, muitas vezes, além do nosso alcance. Então, muitos conflitos estão no nosso alcance e outros estão fora do nosso alcance, tá? Que a gente não consegue interferir, tá ok? Né? Mas, digamos assim, o que a gente precisa ter é coragem de olhar os conflitos, né? Então, toda pessoa ela precisa ser corajosa e não esconder os conflitos. Precisa realmente olhá-los, né? Enfrentá-los, assim como a gente enfrenta aí um paraquedismo aí, né? Naquela hora que não tem mais jeito, você vai ter que saltar, né? E aqui também, né? Eu acho que a gente tem que olhar o conflito, porque senão você pode carregar o conflito por 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, tá? E vive uma vida conflitiva. E vocês vão conhecer pessoas e conhecem pessoas que têm vidas conflitivas por muito tempo. Ao longo do tempo, elas têm muitos e muitos conflitos e não precisava ter. Tá? No fundo, no fundo, no fundo, ninguém precisa ter conflitos. Basta ter o mindset adequado, não é, para a gente lidar com isso. Sabe? Esse é o ponto básico. Tá? Porque os conflitos sempre são criados, não é? Eles não são verdadeiros, não são palpáveis. Eles são criados sempre na nossa mente. Okay? Então, eu sempre chamo a atenção assim, da gente ter coragem de olhar e não ficar empurrando isso debaixo do tapete, né? Porque não adianta nada, né? Então, eu vou voltar à palavra do isomorfismo, porque quando nós somos isomórficos, não temos conflitos. Isomorfismo significa ter coerência com a vida, né? Estarmos coerentes. Então, cada vez que eu tenho uma ação coerente, uma atitude coerente, eu não tenho conflito. Por exemplo, eu tenho cachorro e gosto de ter cachorro. Então, está ótimo, não tem conflito nenhum. O conflito seria se eu tivesse um cachorro e quisesse ter um gato, né? Aí seria conflitivo, porque eu vivo uma coisa e faço outra, e penso outra, tá ok? Então, é isso, né? O isomorfismo, então, vai significar sempre viver em coerência, com felicidade, com paz interior e compreensão da vida como ela é. Então, o isomorfismo, ou coerência, ela tem um aspecto muito importante e que eu vou trabalhar mais a fundo logo mais, que é o que a gente chama de sabedoria da aceitação, né? Quando a gente aceita certas situações na vida da gente, sobre as quais a gente não tem poder, né? A aceitação, ela é um santo remédio. Ela nos ajuda muito, né? A você não conflitar com determinadas situações porque eu aceitei, né? Então, eu posso aceitar que eu tenho uma doença, eu preciso aceitar que agora eu tenho tal idade, que agora eu tenho tantos quilos, agora isso aconteceu na minha vida, a gente precisa aceitar. Então, é a sabedoria da aceitação, porque certas coisas já não podem mudar, né? Então, quando é uma coisa que a gente não pode mudar, aí vem a sabedoria da aceitação, o que não significa sermos coniventes, não significa conivência, não significa ficar sem ação frente à questão. A aceitação, ela é um processo dinâmico, ela não é um processo passivo. Ah, não, eu aceito. Não, espera aí. Eu aceito, mas eu sei lidar com a situação. Então, é um processo ativo e não um processo passivo, né? Então, essa sabedoria da aceitação, ok? Então, o isomorfismo, ela é basicamente a gente fazer o que a gente pensa, tá? Então, nós somos isomórficos ou coerentes quando realizamos ou vivemos o que idealizamos ou cremos. A gente idealiza, a gente crê, a gente pensa, a gente deseja, né? Então, eu gosto de me exercitar e me exercito, né? Então, isso é coerente. Eu moro em Floripa e gosto de morar em Floripa. Eu gosto de dirigir e dirijo. Aqui tá tudo coerente, né? Eu gosto de viver em família e viver em família, né?
apesar de ter quiproquozinhos na família, nem tudo né, muito bom, mas, de um modo geral, as pessoas gostam de viver em família e vivem em família, e isso significa isomorfismo. Tá? Em pequenos momentos pode ter um não isomorfismo, mas, no geral, a pessoa está isomórfica, ela está coerente. Então, primeira coisa que eu gostaria de falar é o quanto você já é isomórfico, né? O quanto você já tem de isomorfismo, tá? Porque nós temos... Opa, desculpem aqui. Vou voltar para cá. Tá? Vermos que nós já somos isomórficos em muitas coisas é extremamente importante. Né, Rosana? Você já é coerente em tantas coisas, né? Tantas coisas boas que você já tem. Tá? A Sueli também, a Márcia também. Né? Vocês têm tantas coisas assim que já são coerentes, isomórficas, mas o que a gente faz? A gente sempre está olhando para o negativo, né? A gente tem essa mania de olhar, tá tudo bem, mas mais isso, mais aquilo, mais não sei o quê, sempre tem aquele mas. E a gente parece que vive sempre insatisfeito. Então, isso é uma constante na vida do ser humano, estar insatisfeito. Estamos sempre insatisfeitos. Embora a gente tenha tanta coisa boa, a gente não vê. Você já tem uma casa, você já tem um lar, você já tem uma sobrevivência, você tem o seu cachorro, você tem, né, os seus livros, você já tem tanta coisa, mas está me faltando mais não sei o quê. Daí esse mas que é o problema. Então, o ser humano tem essa mania de estar insatisfeito. Por que será? Porque o ser humano quer ser feliz. Então, quando ele vê alguma coisa que ele não tem, ele vai buscar uma felicidade, ele vai buscar um bem-estar, tá? Então, é por isso que o ser humano ele sempre está em busca de. Então, vocês podem ver que o ser humano sempre está trabalhando, buscando. Já tem tantas coisas, mas ainda falta um MBA, mas ainda falta não sei o quê, mas ainda não sei o que então tá bom. E parece que a gente vai ser feliz só no futuro, quando a gente realizar tal coisa. O que é uma grande falácia, o que é um grande engano. Porque a felicidade plena, ela só pode ser no agora e não no futuro. Quando isso acontecer, quando aquilo não acontecer, aí sim que eu vou ser feliz. Então, nós temos que tomar um cuidado imenso, né, sobre essa questão, né, de estarmos satisfeitos no agora, na plenitude. Mesmo que me falte muita coisa, eu estou feliz no agora. Né? Então, é essa questão da vivência do agora. Né? E esse é o livro do Eckhart Tolle, fala muito, O Poder do Agora. Eu recomendo muito esse livro, né? O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Tá? Vale a pena ler esse livro várias vezes, porque você começa a compreender os mecanismos com os quais nós estamos sempre insatisfeitos. Tá? Então, parece que sempre está faltando alguma coisa, mesmo nas pequenas coisas. Por exemplo, você quer ir dormir, tá? Mas não lavou a louça ainda. Não, eu vou ter que primeiro lavar a louça, porque daí eu vou dormir em paz. Não, espera aí. Pode ficar um dia sem lavar a louça e vai dormir em paz do mesmo jeito, sabe? Então, a gente sempre parece que tem que fazer alguma coisinha aqui, alguma coisinha lá, e daí a gente parece que não para, corre o dia inteiro, e chega no final do dia, está esbodegado e não fez nada. Fez pouca coisa. Tá? Então, essa questão da felicidade, né, do nosso isomorfismo é importante. Vamos continuar aqui, então. Eu estou fazendo alguma coisa aqui que está...
Então, por exemplo, assim, isomorfismo na nossa vida, tá? Ela está muito ligado também com aquilo que a gente chama de leis universais. Então, se você está conectado com as leis universais, ou quando você aplica as leis universais na sua vida, você tem isomorfismo. Por exemplo, uma lei universal é que a vida é cíclica e que a vida é probabilística. Então, isso é uma lei universal, eu não posso ir contra essa lei, né? Eu não posso ir contra nenhuma lei universal, porque isso é maior do que nós. Por exemplo, uma lei que existe é a rotação da Terra, é a translação da rotação e translação, né? Você não pode ir contra isso. Eu preciso aceitar que é lua cheia, porque agora é lua cheia. Não adianta querer lua nova, porque agora é lua cheia. Então, isso significa que a gente precisa aceitar as leis universais, que nós vivemos ciclos e que os ciclos vão acabar. Um dia esse ciclo que você está vivendo vai acabar. Um dia o teu cachorro não vai estar mais aí. Um dia a tua família também não vai mais estar aí. Um dia o teu carro vai ficar velho. Um dia você vai ter que se operar de alguma coisa. Sei lá, né? Isso são leis que estão sempre presentes, né? Em cima do cíclico, porque o ciclo da saúde também muitas vezes termina e começa o período da senilidade, da decrepitude do ser humano. Isso é natural, isso é uma lei natural, né? A vida é probabilística, nós não temos controle sobre as coisas acontecem por si, né? E não porque a gente quer ou não quer. Por mais que você queira que alguma coisa aconteça e se prepara, pode ser que aquilo não aconteça. Então, por exemplo, assim, nós precisamos saber que tudo é movimento, que gera os ciclos na realidade, né? Praticamente é a redundância que eu estou falando aqui. Todos os movimentos são cíclicos, tudo está mudando o tempo todo. A cada segundo o mundo é novo, o universo é novo. Todos os átomos se movimentaram, não estão mais no mesmo lugar, os elétrons também se movimentaram, desapareceram, apareceram trilhões de vezes por segundo, né? E a vida, ela se dá por expansão e recolhimento. Tem horas que a gente está expandindo, tem horas que a gente está recolhendo, né? Você basta ver expansão, recolhimento, semeação, colheita, lua cheia, lua nova, né? Maré alta, maré baixa, né? O período de fertilidade da mulher, né? É expansão, depois vem o recolhimento. É normal isso, né? Faz parte da vida. Então, tudo é movimento e os movimentos sempre são expansão e recolhimento. Tem horas que a gente precisa recolher, a gente precisa ficar quietinho, ficar no casulo, para daí expandir de novo. Não adianta você estar expandindo sempre, correndo sempre, estando na crista da onda, fazendo mais isso, mais aquilo, mais não sei o quê, porque vai chegar uma hora que a vida vai te botar de cama porque você não aguenta mais de tanto que você se expandiu. Ela te bota doente na cama. Ela manda você se recolher de qualquer jeito, né? Então, por exemplo, existe uma lei universal que é a nossa inseparatividade do todo. Eu sou inseparável do universo, eu sou inseparável da árvore, eu sou inseparável do ar, eu sou inseparável do calor, do sol, eu sou inseparável, né, de tudo que existe à minha volta, eu sou inseparável da água, inseparável, né, do ar. Eu não posso me separar do planeta, eu não posso sair do planeta, eu não posso sair do espaço universal. Existe uma inseparatividade com o todo universal. Nós somos inseparáveis. Então, quando a gente entende essa inseparatividade, o que a gente vai entender? Que eu contenho o universo em mim e eu estou contido nele. O universo está em mim em miniatura, que são os fractais, que a gente já falou, né? Mas eu também estou no universo. Deus está em mim, eu estou em Deus, é a mesma coisa, tá? Então, eu passo a ter o quê? Uma unidade, uma integração plena com o todo. Isso é unidade, eu tenho uma plenitude com o todo.
Tá? E quando eu sinto essa plenitude, essa inseparatividade das leis universais, de tudo que está aí, eu tenho o quê? Isomorfismo, tenho coerência, não vai ter conflito. O conflito sempre vai surgir quando tem dois, né? Eu estou aqui e o planeta está lá fora, o planeta está lá, ou a natureza está lá. Então, agora eu vou depredar a natureza, agora eu vou usar a natureza ao meu favor, tirando todas as árvores do lugar, né? E isso é uma visão separativa, conflitiva e que não corresponde à realidade. Então, isso vai gerar conflitos. Os conflitos, por exemplo, que nós temos com os cuidados, com os não cuidados com com o nosso planeta, né? Por exemplo, é isomórfico saber que todas as visões podem ser ampliadas, que você não precisa viver sempre na mesma visão. Toda visão pode ser ampliada. Por mais ampla que seja a sua visão, por mais amplo, por mais conhecimentos que você tenha, você pode ter mais conhecimentos, pode ter mais visão. A tua visão de mundo pode ser ampliada cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, isso é isomórfico. Então, ter essa liberdade de saber que a gente não é o dono da verdade. Isso já é uma grande coisa, né? Dentro dessas leis universais, eu acho assim que tudo tem causas e condições, né? Então, nada surge sem que tenha alguma coisa anterior, né? Então, se você vai numa escola, você tem a construção da escola, alguém construiu a escola para você entrar, então tem algo lá que já está lá. Você não vai poder ir para uma escola onde não tem uma sala de aula, por exemplo, tá? Então, tem que ter as coisas lá, tem que ter caderno, precisa ter louça, precisa ter um monte de coisa. Então, tudo isso permitiu com que a escola se formasse, não é? Então, tudo tem causas, né? Porque tudo isso foi construído e as condições se formaram para que aquilo fosse uma escola. Senão, não teria escola. Então, nada surge do zero, né? Geração espontânea, isso não existe geração espontânea. As coisas sempre surgem de alguma causa. Agora, se você tem uma causa, por exemplo, você tem dor de cabeça, tá? Então, essa dor de cabeça tem uma causa. Talvez você comeu demais, talvez você esteja trazendo muita energia para a sua cabeça, tá? Alguma coisa causou a sua dor de cabeça. Mas se você remover essa causa, parar de pensar tanto ou parar de trazer tanta energia para a sua cabeça, a dor de cabeça vai desaparecer. Então, sempre que a causa for removida, o efeito vai cessar. Isso é uma lei universal. Então, isso gera coerência. E quando tem coerência, não tem conflito. Não tem conflito em nenhum desses pontos aqui, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que quando nós somos íntegros, inteiros, conectados com o universo, entendendo as leis do universo, né, nós não vamos ter nenhum conflito nisso, tá? E isso é o que eu quero realmente trazer para vocês. Mas se eu for fazer uma representação gráfica, né, dos conflitos, eu diria assim, que o isomorfismo, em primeiro lugar, né, o isomorfismo é quando a gente pensa ou sente alguma coisa, é o símbolo, a gente chama isso de símbolo, é o pensamento, é o conceito ou o sentimento, tá? E quando isso está ligado com o fato, é com o que eu faço. Então, o isomorfismo, ele também aparece dessa forma aqui, né? Então, eu moro em Florianópolis e gosto de morar em Florianópolis. Ou eu moro em Florianópolis e gostaria de morar em São Paulo. Opa, aqui eu não tenho mais isomorfismo, eu tenho já o que a gente chama de semente do conflito, tá? Então, quando a gente tem isomorfismo, não tem conflito, mas eu posso criar a semente do conflito, porque eu gostaria de fazer algo diferente do que é, tá? O fato é que eu ganho 20 e gostaria de ganhar 40. Então, eu tenho uma semente do conflito aqui. Eu já gerei um conflito aqui, é uma sementinha que está ali,
né? Porque o símbolo é eu gostaria de ganhar 40, o fato é que eu ganho 20, né? Então, eu deveria ganhar, que é o racional, ou eu gostaria de ganhar, que é o emocional. Gostar, eu gostaria que, é o lado emocional, e o lado racional é o deveria, tá? Então, se a semente do conflito estiver instalada, podemos agir assertivamente, né? Ou então termos explosões ou rompantes. O que é trabalhar assertivamente? Assertivamente é a gente fazer a administração do conflito, né? Como é que a gente administra o conflito? Tá ok? Vamos um pouco mais adiante aqui. Aqui está aqui, ó. A administração do conflito está pegar a semente do conflito e buscar mudar o meu conceito ou mudar o fato. Não consegui. Aí eu vou adiante. Vou mudar o conceito, eu vou mudar o fato. Mudar o conceito ou mudar o fato. Eu vou fazendo uma costura. Então, ao longo do tempo, eu vou tendo um estado criativo. E isso aqui é administração de conflitos. Então, por exemplo, eu gostaria, né, de fazer uma mudança para São Paulo, tá? Então, o fato é, né, que eu gostaria de morar em São Paulo e moro em Florianópolis. Então, como é que eu faço para morar em São Paulo? Eu vou primeiro alugar uma casa lá. Não consegui. Aí eu volto, moro em Florianópolis. Eu vou para São Paulo de novo, vou tentar alugar um apartamento. Não consegui. Vou tentar vender minha casa aqui para comprar uma casa lá. Não consegui. Então, as várias tentativas que a gente faz é o que a gente chama de administração de conflitos. Ao longo do tempo, eu vou administrando esse conflito. Eu vou fazer com que, né, que os fatos se adequem aos símbolos. Então, fazer com que eu vá morar em São Paulo de acordo com o meu desejo. Então, eu vou ter o quê? Uma administração do conflito. Eu consegui fazer a mudança. Agora, pode ser que você não consiga fazer a mudança, tá? Pode ser que você não consiga fazer essa mudança. Você tentou várias vezes e o quê? Não deu. E agora, o que eu faço? O que eu faço? Não deu. Hein, Renato Luiz Bo, o que a gente faz? Não deu. E agora? E agora, José, para onde? A festa A gente acabou? aceita, né? A gente aceita. Exato. Assim, bola para frente. A gente Eu acho que a palavra é aceita, aceitação mesmo. a palavra é aceitação. Eu aceito agora mudar, ficar mais um tempo em Floripa. Pronto. Né? Mais um ano, mais 2 anos, eu me pacifico. Então, essa palavra pacificação é isso. Eu me pacifico frente a alguma coisa. Porque eu não poderia estar querendo mudar para São Paulo o tempo todo e estar conflitivo o tempo todo e não fazendo nada. Então, eu preciso primeiro me pacificar, né? Então, eu aceito ficar mais um ano, mais 2 anos, mais um tempo, até eu conseguir mais dinheiro, mais alguma coisa assim, né, para que eu possa fazer essa mudança. Então, é assim que acontece, tá? Então, o que a gente faz? Para a gente administrar conflitos, ou eu mudo os fatos, ou eu mudo os símbolos. Se você não consegue mudar um fato, né, uma situação, você muda o seu conceito. Entendeu, Rosana? Não fica malhando em ferro frio, tá? Não dá. Aí você muda o seu símbolo, você muda o que você pensa, você muda o seu projeto. Às vezes você tem que mudar o seu projeto. Às vezes um projeto se torna inviável. Aí eu tenho que mudar o projeto. Então, o que eu quero dizer, esses conflitos todos estão na onde? Na nossa mente. Eles não estão fora de nós. É nós que criamos os conflitos porque eu queria que fosse diferente do que é. Por exemplo, tem pais, né, que esperam um filho são e o filho nasce portador de deficiência. Como é que faz?
Hein, Suzy, o que tu acha? Como é que faz? Tem que aceitar e tentar procurar viver da melhor forma, né? Isso, eu preciso aceitar. Eu tive uma professora na faculdade e meu pai também sempre tem uma frase que eles usam assim: o que não tem remédio, remediado está. É, e é verdade, é verdade. Então, assim, ó, você trabalha no supermercado da família, tá? Então, todo dia que tu entra lá, você precisa ver o supermercado como ele é. Então, você chega lá, por mais rolo que tenha por lá, você diz, agora o supermercado é assim, você aceita o fato de estar bagunçado tal setor, de tal fulano não veio, e não sei o quê, não sei o quê. Você vai ter sempre aquele rolo lá. Tá bom, eu aceito tudo isso. Agora eu vou administrar isso, vou buscar soluções para isso. Tá? Mas você já entrou aceitando, você não entra no supermercado com o conflito, ou vendo, meu Deus, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu não suporto mais, porque não sei o quê. Aí você vai se acabar em 3 tempos. Verdade. Ok? Eu tive até uma reunião, a gente está numa fase que está vindo muitos atacados de fora para cá, né? Então, Sim, pertinho da gente, já tem um açaí, já tem um atacadão, bem próximo mesmo, menos de 2 quilômetros. E às vezes a gente faz umas reuniões criativas e às vezes os meninos falam assim, mas a gente não tem isso, seria bom se a gente tivesse aquilo. Aí eu falo assim, olha, primeiro a gente faz o melhor com o que a gente tem. A gente trabalha com o que a gente tem. Até a isso, gente ter condições de ter algo melhor para trabalhar de novo com o que a gente tem. Então, é trabalhar com o que a gente tem. Hoje, depois das aulas da Maria Luísa, me ajudou muito essa questão de pensar em ciclo, sabe? sim. Nossa, me ajudou demais. Eu tive algumas informações que 2 concorrentes muito próximos, eles vão fazer algumas mudanças no estabelecimento deles, né? Então, a gente tem aí alguns meses para a gente ter um trabalho. E eu estava falando para minha equipe, falei assim, olha, gente, tudo é cíclico. Então, se a gente está passando por essa fase, a gente está numa fase de ascensão. Mas já já vai gerar a curiosidade dos nossos clientes de visitar esses nossos concorrentes que estão fazendo mudanças. Então, a gente tem que aproveitar essa melhor fase que a gente está passando para fazer tudo que a gente tiver para fazer. E quando a gente estiver passando por essa fase ruim, a gente não esquecer que a gente vai depois acender de novo. Quando passar a curiosidade dos clientes, a gente vai ter que ter ações para passar pouco tempo nessa fase ruim, né, do ciclo lá Sim. embaixo, e voltar na ascensão de novo. Mas isso me aliviou demais, que o dia bom, ele termina, mas o dia ruim também termina. A gente não vai Também. viver para sempre ali no dia ruim. É, Isso me aliviou muito, tem me ajudado é. bastante. E tem um outro segredo aí também que é muito importante, que é aceitar o marido que a gente tem, tá? Isso aí é básico, tá? Totalmente básico. Os maridos são como são. Eu aceito eles como são, tá? Daí eu posso conversar com eles. Se eles mudarem, tá tudo bem. E se não mudarem, também tá tudo bem. Essa é a sabedoria, que é a sabedoria da aceitação, tá ok? Porque ninguém muda ninguém, né? Ninguém muda ninguém. Não tem como mudar. Então, assim, a sabedoria da aceitação é aceitar o mundo como ele é. Com guerra, com rolo, sabe? Com cueca no chão. Não sei, aceita. Agora, Gabriele, eu vou dar uma nota 0 para você. Aceita. Primeiro lugar, aceita. Depois busca a solução, tá? Porque senão você vai ficar chateada com aquilo o tempo todo, chateia, chateia, chateia e briga. Então você pode buscar a solução, tá? E não botar a culpa sempre no outro, no outro, no outro, não é? Porque quando a gente busca, porque a questão é sempre da gente, a questão sempre é nossa. Embora a gente jure que é o outro que me faz infeliz, é o outro que me incomoda, é o outro que faz isso ou aquilo, entendeu?
E não é. É a minha forma de ver. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Primeiro lugar, aceitação. Depois, buscar as soluções. Professor, Oi. só uma questão de conflito que eu tenho muito, às vezes, na minha equipe, né? Vem sendo recorrente. Claro que numa equipe, a gente não trabalha com todo mundo sendo igual, né? As pessoas são diferentes. E aí eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que quem já assistiu Divertidamente, é como se ele fosse a personificação da tristeza. Ele voltou de férias, 30 dias, e ele voltou assim, numa vibe tão para baixo. Só que é uma pessoa bacana, uma pessoa honesta, que ele não vem tendo os melhores meses já faz algum tempo. Ele não consegue, é como se ele não conseguisse ver o lado positivo há muito tempo, né? Então ele saiu de um divórcio, tá com uma nova pessoa, a esposa usa os filhos e tal. E eu tenho outro que ele é bem jovem, tem 18 anos, e de acordo com os encarregados da equipe, é como se ele não escutasse, ele não quisesse escutar os comandos, ele não atende. E eles ficam assim, isso está difícil, não sei o quê. E na cabeça deles é muito assim, troca, troca, troca. E aí eu venho das aulas pensando assim, gente, quando eu faço uma seleção de pessoas, eu estou entrando numa probabilidade. Porque aí eu não tenho garantia nenhuma na hora de uma entrevista que aquela pessoa vai ser a mais eficiente do mundo para sempre, na minha lógica. Ela está vindo sem bagagem nenhuma de problemas, que ela vai ter todos os dias perfeitos. Então, como que eu simplesmente vou trocar minha equipe, que já tem os problemas, tem as características, tem tudo, e sem garantia nenhuma, com a probabilidade de vir pessoas com problemas ainda maiores, né? E isso tá às vezes é difícil conversar com os encarregados e falar sobre isso, porque para a gente, empresa também demanda custo, né? A rotatividade, o turnover, ele gera custo financeiro para a empresa. E às vezes na cabeça deles é isso, é trocar. Eu tive um ano que passou pela minha empresa 4 entregadores. E esse que está dando certo é a tristeza em pessoa. Ele fez 1 ano e 2 meses comigo. Antes dele, passaram 4 em 1 ano. Só que a tristeza lá que está trabalhando com a gente está nisso. Então, às vezes, para mim é um pouco difícil trabalhar, por exemplo, nesse rapaz que é muito triste, trabalhar no outro que é muito disperso, muito jovem, cheio de distrações que no passado a gente não tinha tanto, né? A gente tinha aquele negócio de se manter no emprego, ele não tem muito isso. Como que eu trabalho também a cabeça das pessoas que trabalham comigo para entenderem que nem todo mundo vai ser 100% eficiente todos os dias, a gente não é, né? Mas como que eu faço isso? Como que eu trabalho essas questões quando eu estou diante de uma equipe cheia de características diferentes? Sim. Isso é característica das equipes, né? As pessoas são diversas, as pessoas são diferentes. E aquilo é a tua equipe, né? Tu não pode ter todo mundo igual. Agora, em primeiro lugar, é aceitar a equipe como ela é. Aceitar a pessoa com tristeza como ele é. A pessoa que não aceita lá, como ele é. Agora, você vai buscar solução. Que solução você tem? Geralmente é você fazer uma mentoria, por exemplo, você está fazendo um curso de socorrista mental. Isso. Agora, essa pessoa que está triste, ela precisa de um socorro mental agora. Agora é hora do socorrismo mental. Então, você ou faz uma mentoria com ela, e se você vê que isso não é suficiente, você encaminha essa pessoa para um atendimento especializado. Entendi. Tá? Esse é o ponto básico, assim, tá? E aquele que é super, manda ele para um curso de meditação. Agora, o que eu vejo também, Marcos, é que a Suzy está aprendendo muito com essas diferenças, né? Você vai, olha, você está ganhando muita experiência, hein? Parabéns aí. É um desafio, mas você está amadurecendo muito. Parabéns. Olha, vocês desculpem, mas eu não consigo aparecer, não é porque eu não quero. Gente, eu estou com essa minha imagem travada há um tempo, eu não consigo tirar isso aqui. Mas vocês conseguem me escutar bem aí, né? Eu vou descobrir o que foi que aconteceu, que congelou essa minha imagem aqui. Eu não sei se tem algum universitário aí que possa me ajudar, mas assim,
aqui, quando eu abro aqui os pontinhos, não aparece nada de possibilidade para que volte a minha, mas no próximo encontro eu espero ter isso resolvido, viu? Estou meio acabrunhada com isso aqui, é muito chato não poder falar com vocês assim ao vivo, mas vamos lá. Mas, Suzy, é legal, viu? Acho muito legal que você esteja vivendo isso, que para você não parece muito legal, mas uma coisa é fato, você está ganhando muita experiência e com esse teu jeitinho, essa tua sensibilidade, essa tua atenção, você pensa que não, mas você também está crescendo e consegue ajudar as pessoas, viu? Eu estou fazendo esse à parte porque eu te acho muito lindinha quando você fala assim, sabe? De uma amorosidade. E eu acho que eu fico muito contente de hoje em dia, eu trabalhei em organização há muito tempo também, encontrar uma pessoa amorosa, encarando todos esses problemas, eu acho que não é fácil, mas você está aprendendo muito e provavelmente está ajudando muito também, mesmo cometendo erros, tá? Parabéns aí, viu? Obrigada. Muito linda você. Obrigada. Mas vamos lá. Excelente depoimento, excelente depoimento. Agora nós temos assim alguns questionamentos aqui no grupo, né? Por exemplo, a Rosana falou, mas não dá para aceitar tudo porque tem relacionamentos tóxicos, tá ok? Então, quando tem um relacionamento tóxico, a primeira coisa a fazer, aceitar o relacionamento tóxico. Aí buscar a solução. Aí vocês sabem que tem várias soluções. É negociação, é delimitação de campo, é sentar a mão, tem várias soluções, entendeu? Um socorrista mental, ele não é uma pessoa que tem que ser boazinha, queridinha o tempo todo, não é isso. A gente não está falando isso aqui, né? O que a gente precisa é de assertividade. Aí a primeira assertividade é a sabedoria da aceitação, tá? Para quê? Porque o que a aceitação me dá? Vamos achar uma palavra aqui. O que a aceitação me dá? Aceitação de qualquer situação, seja qual for. Começa com P. Depois A. Depois Z. Paz. A sabedoria da aceitação me dá paz. Eu não conflito mais com nada. Não estou conflitando. Agora, eu posso buscar soluções, tá? As soluções podem ser negociações, pode ser delimitação, pode ser estar centrado, e eu posso passar a aceitar a situação como ela é. É a história lá do casal que espera filho são. O filho nasceu portador de deficiência, vai ter que o quê? Aceitar o portador de deficiência, porque não dá para mudar o filho. Então, muitas vezes, a gente precisa aceitar certas coisas, sabe? E uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida é a sabedoria da aceitação. É saber que o cara deu a fechada em mim lá na estrada, mas tá bom, eu fico quietinho, não fico buzinando, eu não fico gritando com fulano, com beltrano, com ciclano. Por quê? Porque eu aceito a situação. Agora, posso buscar soluções, claro, porque nós temos que ser proativos no mundo. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito idealista, nada tá bom para ela, nada tá bom, o mundo tá ruim, o mundo tá uma droga, tá? O que esse idealista precisa fazer? Aceitar o mundo como ele é, para ter paz. Aí, com a paz dele, ele vai buscar soluções, mas ele já não sofre mais. Se ele conseguir mudar o mundo, mudar alguma coisa, está bem. Se ele não conseguir, também está bem. Eu acho que esse é um ponto que a gente nunca foi apresentado para isso, que é a sabedoria da aceitação. Né? Porque a vida só se dá como se dá. A vida sempre é como é, e não como a gente gostaria que fosse.
Porque cada vez que eu criei uma coisa que eu gostaria que fosse diferente do que é, eu criei a semente do conflito. Se eu tenho a semente do conflito, eu posso fazer o quê? Administração do conflito, buscar soluções, mas se eu não tiver soluções, eu vou aceitar a situação como ela é e não vou conflitar. Por exemplo, você tem uma dor, a primeira coisa, aceitar a tua dor. Você está doente, aceita a tua doença. Isso não significa que você não vai no médico, que você não vai buscar solução, mas primeiro aceita. Aceita a criança berrando na rua, tá bom? Aceita. Depois vai lá ver o que tem. Porque a gente precisa agir com paz no mundo. Isso é pacificação, por isso que a gente falou de pacificação. Fala, Carlos. Essa palavra aceitação, ela toma uma conformação muito séria quando as pessoas passam a refletir sobre ela, né? Na verdade, a aceitação é uma virtude ativa, né? É a busca de soluções, é a resolução do conflito. Às vezes Mas a busca é mais aí você importante que está a... conflitivo. Mas aí você está conflitivo. Primeiro eu tiro o conflito e depois eu busco a solução. Então, mas é isso, exatamente. É exatamente isso. É, exatamente esse ponto. Eu lembro, tem um livro que eu estou lendo, porque eu vou preparar um trabalho a respeito, aquele livro da médica Elizabeth Kubler-Ross, que é sobre a morte e o morrer. Ela trabalhou com mais de 200 pacientes terminais e ela notou um comportamento quase que padrão, muito comum nesses pacientes. A primeira é a negação da doença, a segunda é a raiva, a terceira é a barganha, quer fazer alguma coisa, a quarta é não sei o quê, até a última que é a aceitação. Porque ele não tem para onde correr, ele tem que aceitar aquela situação de alguma forma. Acho que era isso. Mas é melhor começar a aceitar já desde já, para não passar por todas as fases. Porque essas fases são fases de pessoas não treinadas, de pessoas comuns, tá? Nós somos pessoas treinadas, nós somos pessoas que estão tendo um novo entendimento. Então, a gente já busca aceitação desde já, para não passar por tantas fases diferentes, tá? Sayonara, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Só complementando o que o colega compartilhou, a Elizabeth Kubler-Ross, ela é uma referência mundial em luto, tá? Então, quando ela fala das fases do luto, que é mais ou menos o que o colega compartilhou, ela traz isso. Então, assim, ela tem uma importância gigantesca, tanto para a psicologia, para a psiquiatria, para a saúde mental e possivelmente, né, para qualquer pessoa que esteja próximo disso. E aí ela trata o processo do luto mesmo. Então, se a gente para pensar, você, né, perde o emprego, você vai vivenciar um período de luto, você perde, né, alguém de fato, assim, concretamente, como o senhor está trazendo na aula. É um material bem rico, tá? Vale a pena dar uma olhada e é super acessível, assim, a leitura dela, sabe? Não precisa ser profissional da área, não. É bem legal. Sim. Eu vou colocar o nome dela aqui e o livro para vocês nos comentários. Pode pôr o nome dela aí, que é muito importante o trabalho dela, é muito legal. Mas, por exemplo, se eu perdi o emprego, a primeira coisa que eu vou fazer, eu perdi o emprego. Eu vou ficar em paz com isso. Agora eu vou buscar outro emprego, etc, 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 etc. Então, eu não preciso passar por várias fases. Agora, é de cada um. Eu estou trazendo um ensinamento para vocês, que é um ensinamento da sabedoria, né? A sabedoria da aceitação, o que pouca gente tem esse conhecimento. Assim como eu quero trazer um outro conhecimento para vocês agora, tá? Que é o seguinte. Tá? Ok? Então, a sabedoria da aceitação e pacificação. O que é? Pessoas pacificadas podem gerar mudanças assertivas no mundo. Então, quando a gente tem essa capacidade da aceitação e da pacificação, a gente vai poder fazer mudanças assertivas no mundo. Eu não faço mais por guerra. Por exemplo, as pessoas que não aceitam, elas estão em guerra, elas estão em luta. Então, elas vão querer fazer o quê? Mudanças por luta, por guerra. Elas gerem mais guerra, mais guerra e mais guerra. Esse que é o problema, é a grande questão. Por isso que todos nós podemos ser pessoas super pacificadas, tá? Isso não significa
ficar zen, aceitar tudo de qualquer jeito, não. Eu primeiro aceito as coisas como são e aí eu vou agir frente a isso sem ficar puto, sem emputecimento, tá? Falando de uma linguagem bem direta, tá? Esse é o ponto, ok? Então, aqui eu vou voltar. Para solucionar conflitos, ou você muda o símbolo ou muda o fato. Quando você não puder mudar o fato, só te resta a capacidade de mudar o seu conceito. Ou se você não mudar o seu conceito, você continua conflitivo. Porque nem sempre a gente pode mudar o fato. Então, muda o conceito. Conceitos podem ser mudados? Claro que você pode mudar conceitos. Os conceitos é fumacinha na mente. Nem fumacinha é. A gente pode mudar conceito, sim. A gente precisa acreditar em outra coisa, né? Então, todos os conflitos são criações da mente. Então, assim, o que eu quero dizer? Que por trás de um conflito sempre vai ter um desejo, um deveria ser, um paradigma, uma crença, uma visão, algo que está em desacordo com o fato. Esse aqui é muito importante a gente entender, que todos os conflitos são criações da mente. Por trás de um conflito sempre tem um desejo, um paradigma, uma visão que está em desacordo com o fato, né? Os fatos são apenas fatos. Os fatos não pensam, nem raciocinam e nem têm desejos, eles são neutros. Os fatos são fatos. E só isso, não, eles não têm pensamento, não têm nada, né? São apenas nossas interpretações, as nossas projeções ou desejos que instalam conflitos na mente. Tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Que a pessoa que tiver com conflito, tiver chegando para vocês, reclamando do outro, reclamando do chefe, reclamando não sei do quê, isso é projeção da mente dele. Ele que está criando aquele conflito, ele não precisa criar esse conflito. Não há uma necessidade disso, entendeu? Então, a gente pode também ter comportamentos que a gente não gosta. Isso também pode trazer conflitos. Eu não gosto de alguma coisa que eu faço, tá? Então, isso pode, né? Isso também pode gerar conflitos, né? Por isso, nós precisamos ter conhecimentos, estudos mais profundos, para podermos conduzir também com sabedoria todas essas situações conflitivas. Muitas vezes, nós temos que mergulhar mais a fundo. Por isso que o socorrista mental, quando ele não consegue fazer mentoria, ele encaminha para uma pessoa que tem essa capacidade de trabalhar os aspectos mais profundos, como um psicólogo, um psiquiatra ou um psicanalista. Ok? Então, assim, ó, nós temos que tomar consciência que nós criamos nossas realidades. Nós é que criamos nossos símbolos o tempo todo, né? A partir das nossas visões de mundo. Né? E é importante entender que toda visão pode ser ampliada. Eu não preciso manter sempre a mesma visão de mundo. Não, você pode ampliar, você pode mudar a sua visão de mundo. Tá? Isso é um fato extremamente importante. E quanto mais ampla for nossa visão de mundo, maior é o grau de liberdade que a gente vive. Tá? Então, você tem uma visão de mundo, X. Então, o mundo é assim para você. O teu mundo pode ser um inferno ou pode ser um paraíso. Não sei que mundo que você cria, tá? Mas quanto mais ampla for sua visão, tua consciência, mais aberta é tua mente e menos conflitos você tem. Até você chegar num certo nível, tá? O que você não tem mais nenhum conflito de nada, você não conflita com mais nada. E é o que eu estou tentando passar para vocês, que é a sabedoria da aceitação. Por exemplo, eu sou obrigado, entre aspas, a aceitar todos os alunos como são. Eu não posso mudar ninguém. Não tem como. Então, eu convivo com o grupo como ele é, com as pessoas como são. Eu sou obrigado a fazer isso, porque essa é a realidade. Ninguém muda ninguém, né? Então, esse é um fato assim, que eu acho assim, extremamente importante. Tá? Então, aqui que eu quero dizer? Nós precisamos superar as crenças e visões aprisionantes. Por exemplo, são visões e crenças aprisionantes que criam os nossos conflitos.
Então, pergunte-se qual é a crença ou prisão mental que está gerando esse conflito. Então, cada vez que você tem um conflito, você vai ter que perguntar qual é a crença que está por trás disso. Qual é a prisão mental, qual é a gaiola mental que eu estou usando. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de visões aprisionantes. Por exemplo, clichês, não são frases prontas, crendices. Por exemplo, crendices gera conflitos. Você crê que tem um espírito do mal de noite na empresa e você não vai lá na empresa porque você tem essa crendice. Ou porque você acha que esses fulanos desse jeito não têm solução na empresa. Isso é um clichê. São frases prontas. Medo do futuro, por exemplo, o medo do futuro é uma coisa que não existe, mas você faz uma projeção e cria um conflito que te deixa inativo e que gera um conflito para você, porque você precisa mudar. O fato é que você precisa mudar e o teu símbolo diz é que você não consegue mudar. Então, por exemplo, você pode estar preso a um dogma, um modelo mental, um dogma. Você pode estar preso a uma ideologia. Essa ideologia te gera conflitos. Aliás, as ideologias de certas igrejas, de certos ensinamentos que se tem dentro das religiões, eles geram amplos conflitos, né? Porque você é um pecador, você vai para o inferno, você precisa pagar a tua conta, você precisa pagar teu karma, e por aí vai. Isso são prisões a uma ideologia. Por exemplo, uma visão separativa, dicotômica, né? Por exemplo, se você pensa em certo e errado, se você tem um certo e aquilo não funciona, você já tem um conflito. O conflito entre bom e mal, entre nós e eles, eu e você, eu sou marido, você é esposa, eu sou pai, você é filho, né? Então, tudo isso aí são visões aprisionantes. Então, quando você vê visões aprisionantes, quando você vê pensamentos, né, que vão te gerar um determinado conflito, existe uma técnica que eu quero ensinar para vocês agora, que é uma técnica de cortar o pensamento, tá? É o corte de pensamento. Tá? Então, existem certas tradições orientais, né, que eles fazem com que a pessoa imagine que na cabeça da pessoa, né, tem um leão irado ou um bicho irado, né, e uma pessoa com uma espada. Então, cada vez que você começa a imaginar alguma coisa, um pensamento que vai te dar um conflito, você imagina aquele ser lá cortando o teu pensamento com a espada. Tchau, cortou. Então, você faz isso, corta com a espada. Então, você pode imaginar qualquer um desses seres aqui, qualquer ser que você queira, né? Esse aqui é um Buda, por exemplo, né? Que está aqui e que corta teu pensamento, mas ele está em cima de um ser irado aqui, né? Que dá medo na gente, né? Então, a gente já corta o pensamento. Esse aqui também, né? Esse aqui também é um ser irado, uma deidade irada, né? Para cortar os pensamentos. Então, você imagina que esse ser aqui está no dentro da tua cabeça, e cada vez que tu tiver um mau pensamento, cada vez que tiver um pensamento negativo, ou cada vez que você vai pensar alguma coisa, está pensando alguma coisa que vai gerar um conflito, você pá, corta, vai cortando. Imagina o ser chegando lá cortando o pensamento. Tá? Você pode imaginar qualquer um desses aqui, ou qualquer um desses aqui, né? Então, isso são práticas orientais bem interessantes, que trabalham com deidades iradas. Deidades sempre são seres benévolos, né? Mas que se transformam em, aparentemente, deidades iradas. Então, você imagina uma espada, né? Dentro da tua cabeça, um serzinho dentro dessa tua cabeça, né? Cortando os teus pensamentos. Tá? Então, seria muito bom, né? Né, Aderson? Quando você estiver tendo um pensamento pecaminoso, você, pá,
corta com a espada, né? Pá, vai cortando com a espada. Imagina, é uma forma, é uma técnica muito boa, muito boa. Tá? Você pode imaginar qualquer bicho feio que está lá, pá, corta ali. Imagina, ok? Então é isso. Uma corta dos pensamentos. Essa é uma técnica, tá? Para você não ficar se masturbando em cima de coisas que não tem fim, porque um pensamento que leva a outro pensamento, que leva a outro pensamento, que leva a outro pensamento, pá, corta. Né? Aí você vê que você tá sonhando, né? Corta de novo, e corta de novo, milhões de vezes por dia, corta os pensamentos. Imagina, corta o pensamento. Entendeu? Isso aí, Maria Luísa, você já conhecia essa? Essa é nova, Marcos. Essa é nova, né? Eu tive um insight de fazer isso hoje, 10 para 7 da tarde. 10 da tarde. Aí eu desci, busquei as figuras e em 10, 15 minutos eu fiz isso. Eu vou passar isso para essa turma hoje. Né? Essa turma hoje vai ver o corte dos pensamentos. Tá? Mas isso são técnicas espirituais. Tá? Por exemplo, o budismo trabalha muito isso. Tá? Eles trabalham muito isso. Eles trabalham com deidades iradas. Então, são Budas, na realidade, são Budas, que se transformam em seres imensos, irados, né? Para cortar as coisas negativas. Corta aquilo. Fala, Suzy. É isso aí. Eu comentei, né, que as aulas, elas têm me ajudado muito no meu dia a dia, e tudo que eu posso fazer no dia a dia para ir aplicando, eu já faço logo. E foi engraçado vocês falarem sobre isso, que eu tive uma reunião sexta-feira com os meus encarregados, né, que são os líderes de loja, e eu perguntei para ele o que eles fazem quando eles estão em casa e estão diante de uma situação estressante, né? Porque eu queria chegar no exercício de centramento, na respiração, né? E eu fiquei até um pouco preocupada. Um disse que ligava o videogame e colocava no jogo que saia atropelando todo mundo. O outro me disse que assistia... eu trabalho com 3 venezuelanos, né? Aí um deles disse que assistia novelas de narcotráfico. Aí o outro disse que assistia notícias trágicas que acontecem em todo lugar. A outra disse que limpava a casa. E só uma disse que se isolava e ia respirar e ficar sozinha por um tempo. Então, é muito bom essa técnica da espada, que eu acho que é uma boa, assim, para eles pensarem. No horário de trabalho, eu perguntei o que eles faziam, né? Se em casa eles fazem isso. Aí um deles me disse que ia lá nas caixas de mortadela e dava uns 2, 3 socos na caixa de mortadela para poder voltar para dentro da loja. Então, é bom que eu já tenho aí uma técnica para usar com a minha equipe, né? Deles mentalizarem aí essa entidade, esse Buda, e imaginar ele cortando ali o estresse, cortando os pensamentos ruins. Foi ótimo. Então, valeu a aula, então. Valeu a aula de hoje, então. Tá ok? Então, vamos continuar mais um pouquinho. Marcos, pode dar só um adendo aqui? Vai. Falando justamente nessa questão que a Suzy disse, as técnicas de visualização, Suzy, elas são extremamente eficazes, porque o nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. Ele não sabe diferenciar. E quando a gente imagina, a gente visualiza, né, a gente passa a viver aquele momento, né? Então, veja bem, quando você disse que alguns aí colaboradores, né, eles vão buscar o esvaziamento, o alívio do estresse, de uma situação de pressão ou de um pensamento constante em relação a alguma coisa com outras coisas que vão enchê-los de coisas negativas, com aquele filtro que eles vão fazer o processo de tomada de decisão e o comportamento. A partir do momento em que eles forem levados, então, ao processo de visualização, ainda que imaginário, de situações positivas, o comportamento, né, o processo de tomada de decisão que vem a se seguir,
vai ser de uma maneira mais equilibrada e mais positiva, né? Então, assim, a técnica de visualização, ela é fantástica, funciona e é comprovada cientificamente. Pode usar mesmo, à vontade. Obrigada, Renato. Legal, muito bom isso aí. Pessoal, vocês viram, então, que a gente precisa ter um mindset novo para lidar com os conflitos? Isso ficou claro para vocês? Porque, às vezes, a gente está no looping, né, do conflito, mais conflito, repetindo aquilo ali. Às vezes, tem pessoas que entram assim num pensamento obsessivo, né? E elas não param de pensar naquilo, não param de pensar naquilo. Então, precisa cortar aquele pensamento, né? Precisa trazer a mente para um outro mindset, né? E isso também é importante, né? Pensar coisas positivas, né? E tudo isso aí ajuda. Então, eu queria passar aqui para vocês só mais uma frase aqui, que eu acho importante. Sobre centramento, eu acho que a gente já falou. Então, para lidar com conflitos também é o centramento. O centramento é para a gente ter postura condutora, né? Então, quando eu estou centrado, eu tenho uma postura condutora, tá? E quando a gente está sentado, a gente está no presente. E quando a gente está no presente, a gente não tem nenhum conflito. E é isso que eu queria trazer para vocês. Está aqui. Alguém lê para mim em voz alta, por favor. Alguém lê para mim, por favor. Se ninguém for, eu vou de novo. Todo sofrimento psicológico é fictício, porque ou está armazenado na memória do passado ou na imaginação do futuro, porque ambos são apenas virtuais. O passado já passou e o futuro ainda não chegou. O único momento real é o presente, e nele reside a eternidade. O agora é eterno, porque ele é sempre o mesmo. O agora de agora e o agora de 5 minutos atrás e o agora do ano passado é o mesmo agora, então ele é eterno. Estamos no agora, no momento presente, no momento livre. Quando a gente está no agora, a gente está livre de todos os conflitos, de todos os problemas, porque eu estou num lugar onde não tem conflito nenhum. Entende, Suzy? Então, bota ali o agora, tá? Junto com o agora, bota um homenzinho dentro da cabeça lá que corta pensamentos, né? Tá ok? Bota o centramento junto. Então, você tem várias formas de você começar a lidar com essas situações conflitivas, entendendo que é a mente que cria os conflitos. O conflito nunca é o outro, é a gente. Agora, o que eu quero passar para vocês também é que existem conflitos mais profundos. Existem conflitos mais pessoais, assim, simples, mas tem conflitos mais profundos. Eu vou trazer 4 aqui para vocês. Por exemplo, assim, uma é a depressão, outra é o luto, outra é o conflito familiar, né? E todos eles são fabricados ou criados na mente. Mas o que eu quero passar para vocês é que quando a coisa é mais complexa, nós temos que lidar com os 3 campos da mente e não só com 2 campos da mente. Porque assim, os conflitos eles podem ser entre os 3 campos da mente. Tá? O que entre o campo, vamos colocar aqui, entre o campo racional, a minha razão diz uma coisa, deveria ser assim, tem que ser assim, eu quero que seja assim, eu exijo que seja assim, deveria ser assim, a gente deve faturar 50. Tá ok? Aqui você vai ter o lado emocional, tá? Você vai ter as emoções presentes também. Você não alcançou o tal do faturamento desejado e chega a ter as emoções também, né? Então, você pode ter um lado emocional que te cativa ou que te prende, né? Nem sempre as nossas emoções estão de acordo com a razão.
né? Por exemplo, assim, você pode ter alegria de um lado e raiva do outro, por exemplo, né? E isso aí, né, também conflita com o fato. Então, às vezes, o fato é um, o pensamento é outro e a emoção é outra. Tá? Então, assim, às vezes, quando vocês vão fazer mentoria, vocês precisam usar os 3 campos, fazer com que os 3 campos se unam entre si, né? De que o operacional, o fato, esteja de acordo com a exigência, com o que deve ser, e que esteja de acordo também com a emoção, né? Que esteja tudo de acordo, né? Então, são aspectos mais profundos que a gente trabalha. É a razão, emoção e operação. Tá, ok? Então, por exemplo, assim, né, na depressão, você tem a pessoa não quer ser deprimida, mas ela sente depressão, né? E o fato é que ela está deprimida. Então, ela sente, ela está e não quer. Então, você vai ver que esses 3 campos não estão em acordo, né? A mesma coisa na depressão, no luto, tá? Você pode também, muitas vezes, entender que as emoções estão presentes, a razão explica, mas a emoção não deixa a pessoa em paz, a pessoa continua chorando, né? Isso pode acontecer. E o fato, né, é que houve aí tá havendo um determinado luto, o racional quer aceitar, mas a emoção não aceita. Tá? Então, você pode ver que existe, né, uma dissintonia entre os 3. Tá? Então, você precisa trabalhar esses 3 campos de uma maneira conjunta. Então, eu só estou trazendo isso aqui porque dificilmente a gente lida com isso, mas quando você tem conflitos mais profundos, a gente precisa ver esses 3 grandes aspectos que estão em conjunto e precisa, de alguma forma, harmonizá-los. Ok? Agora, todos os conflitos e sofrimentos são fabricados e criados na nossa mente. Todos têm começo e têm fim. Nenhum conflito é permanente. Então, essa é a minha consideração final. Ok? Então, oi. Deixa eu aparecer aqui hoje. É só fazer um adendo, uma observação. Naquela frase que você colocou, que todo, como é que é? Todo o sofrimento é fictício? É fictício. Isso. Aí eu só fiz um cuidado para que as pessoas não levem muito isso ao pé da letra, pelo menos não sei se foi dessa forma que você quis dizer. Eu entendi, mas eu queria só fazer uma observação. Tem que tomar cuidado para que as pessoas não achem que o sofrimento ele não é real. Porque eu tenho muito medo quando eu ouço alguém falando a dor ela é da cabeça, a dor não existe, essa dor é psicológica, como se isso fosse uma coisa simples, como se fosse uma coisa boba, sabe? Eu entendi que não é isso que você quis dizer, óbvio, mas eu só estou fazendo uma observação no julgamento que as pessoas que não têm esse conhecimento como nós temos aqui, que acham que as coisas são frescura, que é o famoso, né? Problema psicológico, é frescura, isso aí é coisa de gente à toa, falta de Deus no coração, falta de serviço, falta de não sei o quê, aí vai vindo essas coisas que vão incomodando, enfim. Eu só queria fazer uma observação, queria te perguntar, qual o sentido que esta frase está querendo dizer? O que você quer dizer com o sofrimento, ele é fictício? Porque, para mim, está claro a questão do passado, do futuro, que no presente que a gente resolve. Ok, mas o sofrimento, ele existe, ele está ali. A gente tem que fazer alguma coisa para lidar com ele. Eu primeiro aceito, reconheço, depois eu faço. Eu não posso fazer de conta que ele não existe, falar que ele é fictício. Aí que eu queria fazer essa pergunta, porque se eu acho que ele é fictício, logo ele não existe, então não tem nada para eu fazer com ele. Não, ele existe, claro que ele existe, tá? Mas ele não tem consistência real, como você consegue pegar um copo, você consegue pegar alguma coisa material.
ele é algo que está na nossa mente, e nesse sentido ele é fictício. Entendeu? Ele não tem consistência, ele aparece, a gente sente, mas não tem consistência. Por exemplo, no caso de um luto, por exemplo, você deu o exemplo, perda de perder, né? Perdendo de um emprego, ele é concreto, não? Ele é real. A pessoa morreu uma pessoa querida, é real, é concreto. É o fato, eu estou sofrendo por algo real, não? Tá, tudo bem. Esse é um assunto muito mais... Só para eu poder entender qual é o aspecto que ficou essa frase, que eu só queria entender qual profundidade que está essa frase. Então, fica assim, ó, fica no teu entendimento, tá? Fica no teu entendimento, porque cada um entende da sua forma. Entendi. Mas Tá, faz okay? Sentido, é isso que eu estou falando, então. Sim, faz sentido no teu nível. Nesse nível faz sentido. Num outro nível mais elevado não faz sentido, tá? Mas aí é uma questão de visão de mundo, de visão da espiritualidade, de uma visão mais ampla, entendeu? Tá? É nesse sentido. Sim. Eu vejo o seguinte, né? Desculpa, o Carlos, ele colocou... Ô, Carlos, pode falar aí. Não, pode falar, não tem problema. Vai lá. É só pegar o que a Gabriele falou, eu entendi perfeitamente o que ela citou. Essa percepção também é um pouco minha. E aí eu volto a relembrar o livro da doutora Elizabeth Kubler-Ross, onde um dos pacientes dela era um paciente que participava de um determinado movimento religioso que eu conheço, não vou citar, está lá no livro, também não vou julgar, porque é uma citação da experiência dela, a essência desse movimento é negar a doença, negar o mal, negar a dor. Assim, finge que não, é como se não existisse. Acredita que ele não existe, que a mente vai ser capaz de superar o que você está passando, porque não existe. Então, eu acho que coube bem a colocação dela nesse sentido, que aí o Marcos completou bem. Tá. Aí vem as questões de entendimento da realidade. Como que a gente cria a realidade? Porque são vários níveis da realidade. Né? Existe um mundo comum, onde tudo é muito concreto, o mundo realmente existe, está aqui. Mas, num outro nível, eles são níveis mais subjetivos, entende? E aqui não cabe a gente entrar nessa discussão agora, que não vai caber, tá? Mas o que eu gostaria que vocês fizessem agora, tá? Que vocês entrassem nos pequenos grupos. Marco, deixa eu só fazer um comentáriozinho que eu ia fazer aqui. Claro. Desculpa, Renato. É na questão do seguinte: o sofrimento, ele na realidade é uma construção em função da forma como a gente vive na vida, né? No mundo, né? Muitas das vezes o sofrimento ele está muito ligado ao ego, né? Porque você sofre porque você pôs uma perspectiva em alguma coisa, essa coisa não foi realizada, e aí vem o quê? Vem o sentimento, né? de sofrimento, de dor, de frustração, de decepção, pelo fato do quê? De você estar vivendo ali um conflito, porque se você tivesse aceitado aquele sofrimento, ele não seria a opção ali da ação depois. E aí, por exemplo, na hora que você deu 2 exemplos ali, o luto e a perda do emprego, né? Eu falo isso como que eu ressignifiquei isso muito tempo depois, e que eu falei, caramba, fiquei sofrendo na minha mente com uma situação que não precisava desse sofrimento, e era eu que carreguei, eu que construí isso, vivi isso e sofri os resultados disso. Então, por exemplo, quando eu passei por uma situação que eu saí do emprego, que eu não estava ali naquele momento querendo sair daquele emprego, né? Naquele primeiro momento, pego de surpresa, foi uma surpresa, né? Foi assim, uai, né? Não estava nos meus planos, naquele processo da construção, né? do meu futuro imediato ali. E aí foi difícil para mim aceitar. Mas aí, alguns anos depois, eu vi que aquela saída do emprego, na realidade, foi a minha liberdade, porque a partir do momento em que eu passei a trabalhar
de maneira autônoma, né, um empreendedorismo, eu tive muito mais sucesso financeiro, muito mais sucesso na gestão do meu tempo, nos meus relacionamentos, do que quando eu estava preso dentro de uma empresa. Então, eu sofri por uma coisa que, na realidade, foi ruim para mim, sendo que aquilo me abriu oportunidade para coisas maiores. Mas, na hora, a mentalidade, porque eu estava preso numa mentalidade de dependência. E aquela dependência, eu tenho que ter um emprego, que eu tenho que ter um salário, que eu tenho conta para pagar e tal. Então, eu criei esse sofrimento na minha cabeça. Uma segunda situação, quando eu perdi minha avó, que era muito próxima, minha segunda mãe, que me criou a vida inteira e tal. E se a gente estivesse numa cultura em que falasse abertamente sobre morte, em que o processo de aceitação da morte fosse algo construído e que desde cedo a morte fosse algo naturalizado, a gente não teria tanto sofrimento com a morte, tanto luto com a morte, porque a gente aproveitaria a vida com a pessoa na sua plenitude. E aí o que ficaria depois da partida é a saudade. E a saudade, tudo bem, ela vai ter, mas não o sofrimento da perda, porque o sofrimento da perda subentende-se que ele já vai acontecer, é algo pré-determinado. Nós todos sabemos aqui que daqui a alguns anos não vão ter todos aqui mais, mas a gente o que reprime isso, evita falar, é quase que um dogma ali e tal, e isso gera o quê? Um sofrimento. E aí, na hora que a morte aconteceu por quê? Porque esse trabalho ele não foi feito lá de trás, então é uma construção na mente. Aí a pessoa é pega desprevenida, despreparada, e aí há o sofrimento, que poderia ser evitado, ou seja, não deveria ter sido construído dessa forma. E aí, quando eu vi, falei, poxa, e aí, quando eu superei o luto da minha avó, né? Eu virei e falei assim, caramba, eu sou o único neto que fiz tantas coisas com ela, tenho tantas coisas para contar de ações que aconteceram com ela, que eu tenho a saudade disso. E não o sofrimento pela perda, entende? Então, assim, é uma construção mental, nesse caso, onde a gente fala do fictício. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Nós somos os criadores de tudo. Nós somos os criadores dos nossos conflitos e criadores dos nossos sofrimentos. Nós temos que ter essa percepção. Acho que o Renato foi magistral aí. Fechasse com uma chave de ouro aí, Renato. Bom? Então, assim, nós vamos agora para os pequenos grupos. Eu vou dar 30 minutos para vocês trabalharem os seus conflitos. O que é conflitivo para mim, como é que eu posso lidar com isso? Né? E como é que eu posso superar esses conflitos, etc, etc. Então, é sobre a aula de hoje, o que você aprendeu, o que você não aprendeu, o que você pode fazer. Eu acho que a ajuda de um e outro, a conversa, a troca, sempre vai ser muito boa. Né? Eu vou fazer aqui com vocês 3 grupos e vocês vão ter aí um tempo para trocar, que é um tempo assim, muito, muito precioso, tá? E que realmente vai ajudar a ter os insights necessários, tá bom? Então, tenham aí um bom trabalho e eu chamo vocês daqui a 30 minutos.